Vamos dar uma olhada também no que disse o ministro Márcio França sobre essa taxação. Acompanhe. Essa história de punir um ministro do Supremo brasileiro é como se a gente decretasse a prisão de um ministro americano. Quer dizer, um negócio que não tem muito sentido, né? Não foge à lógica, né? A gente não interfere num outro país independente que tem um processo democrático de escolha. Então, ele faz para provocar, para ver se é o mesmo estilo, né, do antigo, de fazer uma provocação para ver se tem uma reação. Só que a reação, a gente vai acabar levando o Trump para fazer uma estátua dele, ou talvez ou colocá-lo na lista dos heróis brasileiros, porque ele conseguiu devolver o verde e amarelo para os legítimos donos. É uma coisa incrível que ele conseguiu fazer com algumas atitudes assim insensatas. Você concorda com o ministro, Vilela? Olha, eu vejo que não necessariamente, até porque é preciso combinar com a parcela inteira da sociedade. O fato é que o presidente Lula, o governo atual, por exemplo, ele ainda tem um número acentuado de rejeição, um percentual bastante elevado de rejeição, e o fato dele se utilizar desse momento, desse calor, desse discurso nacionalista para dar uma melhorada na sua popularidade, e isso acaba de alguma forma afugentando também aqueles setores que veem o presidente Lula com reservas. Então, é algo que tem que ser sintonizado. O presidente Lula, tal como o Jair Bolsonaro, por exemplo, que são os dois grandes antagonistas da política brasileira hoje, são pessoas que dificilmente são aceitas pelo lado oposto. Então é difícil que talvez um nome que venha com esse discurso de união nacional consiga efetivamente essa união. Pode conseguir maioria, mas união nacional eu acho difícil. Agora, Dora, uma coisa me faz pensar também sobre a sanção específica ao ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Márcio França traz todas as sanções, sejam as taxações e também a sanção ao ministro Alexandre de Moraes, como os motivos para a união da nação brasileira. Mas eu fico pensando se algumas pessoas que são contrárias à taxação não defenderiam, por exemplo, uma punição ao ministro Alexandre de Moraes. Pois é, eu não sei se essa união, a união que eu falo, a união do Márcio França é uma união sobre o viés governista, do proveito eleitoral que o governo pode tirar, tá certo? Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando daquela em que os dois extremos, seja pelo uso excessivo do remédio, do qual falamos, por parte do governo, e acaba isso se revertendo num populismo rastaquera, que a população perceba como truque, tá certo? Gasto, e do outro lado, os bolsonaros, cuja família teve um destino bastante machucado, né, com essa ofensiva nos Estados Unidos. Então, de repente, o desgaste dessas extremidades, de repente, possa fazer surgir, até com nomes que ainda estão aí, que por uma conveniência ficam atrelados ainda amarrando o pé na bola de ferro do Bolsonaro, possam também construir um caminho. Não é que unidão, essa coisa vai todo mundo, o país inteiro, não vai ter mais oposição, ficar todo mundo unido, de mão dada, isso é besteira. Mas que haja, pelo menos, pode ser mais de uma candidatura, de gente falando uma linguagem pragmática, uma linguagem sensata, uma linguagem daquilo que o país precisa, e não uma série de personalismos, que é isso que a gente tem hoje no comando das duas correntes, né, que são mais relevantes. Então, de repente, esse tipo de trombada, de tsunami, de terremoto que a gente está vivendo, possa despertar um outro tipo de dinâmica na política interna brasileira.